Fala, Master! Master, na aula de hoje eu quis trazer para vocês um desafio. Será que as inteligências artificiais, se degladiando entre elas, qual consegue entregar o melhor resultado de front-end para o nosso projeto? Daí eu trouxe aqui 5 inteligências artificiais, que hoje são uma das mais conhecidas, né? Então a gente tem aqui o Lovable, a gente tem aqui a Claude da Anthropic, a gente tem aqui a GPT, que é da OpenAI, a gente tem aqui a Gemini, que é do Google, e a gente tem aqui a Manus. Todas elas têm características únicas, então a gente vai colocar todas elas para criar o melhor front para a gente poder utilizar dentro de um fluxo de automação lá no N8N. E qual é o objetivo disso? Eu quero criar um formulário ou uma página de captura para ter cadastros de leads para um aulão que eu vou estar fazendo. Daí que surgiu essa ideia. Eu pensei, eu quero fazer um aulão para a galera poder trocar ideia comigo ao vivo ali, eu criar automações e tirar dúvidas que elas vão ter ao vivo enquanto a gente está criando e conversando. Só que eu preciso de uma página de captura ou um formulário para fazer isso acontecer. Daí deu a ideia de vir aqui no Lovable e criar uma página de captura, tal. Mas aí eu pensei, eu preciso gastar aqui os meus prompts, os meus comandos dentro do Lovable só para fazer uma página de captura, para fazer um formulário, porque o Lovable vai me entregar o melhor resultado, eu tenho que fazer aqui? Ou será que eu posso usar as outras inteligências artificiais a meu favor e pedir para elas criarem um HTML5, por exemplo, e eu converter isso em uma página dentro do N8N? Isso é possível. Vamos dar uma olhadinha? Olha esse formulário aqui, pessoal. Eu fiz exatamente do jeito que eu falei para vocês. Eu pedi para a inteligência artificial criar basicamente um formulário para um cadastro no aulão, onde eu iria ensinar sobre o Lovable N8N e automação. E não falei mais nada, ela simplesmente criou isso aqui tudo, todos esses campos. E como que eu fiz isso aparecer? Vamos ver o nosso fluxo? Esse fluxo aqui, pessoal, é um fluxo que tem um webhook. E se você não entende ainda o que é isso, calma, que até o final dessa aula eu vou explicar todos os nodes e tudo que eu estou falando aqui você vai entender direitinho. Então, tem um webhook que vai receber o gatilho, que é o quê? O clique naquela ação. O outro é um node de HTML. Ele é o que tem o código todo aqui, ó. Ele tem o código que vai converter esse código nesta página aqui. Então, ele é o responsável por mostrar essa página aqui. Este aqui é o que vai responder ao gatilho de clique nesse. Então, alguém clica nesse link, chama esse código e esse node aqui responde para este clique aqui do primeiro tudo que está dentro desse código em forma visual. Como assim? Aqui, ó, responde isso, mostrando a nossa página ou o nosso formulário. Vamos fechar aqui e vamos ver na prática isso acontecendo? Ó, eu tenho aqui o webhook, tenho o link de produção dele. Eu vou clicar uma vez e vou copiar ele. Ó. Eu vou abrir uma outra página, Ctrl V, Enter. Olha a página abrindo aqui. Abriu meu formulário. Ou seja, se alguém clicar neste link aqui, aonde ele estiver, ele vai abrir esse formulário para a pessoa se cadastrar. Então, mas se eu clicar aqui em confirmar o cadastro, tudo que está aqui nesse formulário vai ser enviado para este outro fluxo aqui, esse outro webhook, tá? Dentro desse mesmo workflow, tem esse outro webhook que vai receber os dados do formulário, ó, vai filtrar esses dados e criar uma linha lá no Supabase, na minha tabela do banco de dados, inserindo esses dados como um lead e depois enviando um e-mail confirmando o cadastro dessa pessoa no aulão. Então, eu já tenho aqui a minha página, os meus dados, o meu banco de dados e o e-mail de confirmação para o usuário. Léo, então você já tem isso tudo. Por que você está querendo fazer uma disputa entre eles? Porque eu quero saber se no Lovable ele tem um poder de criação 1000 vezes melhor. Então você vai colocar todas para duelar uma entre as outras? Não. Eu vou colocar todas as 4, me entregando HTML5 para nativamente ter um site ou uma página de captura no N8N sem depender de mais nenhuma plataforma contra o Lovable, que vai me entregar um poder visual de front para poder puxar uma automação de back no N8N. E aí, vamos ver se isso vai dar certo? Quem vai me entregar o melhor resultado? Eu posso ficar 100% nativo no N8N? Ou para criar isso eu tenho realmente que vir aqui e ficar preso nos prompts dentro do Lovable e criando isso por aqui? Bora ver quem vai ser o campeão dessa disputa aqui e até o final dessa aula você vai aprender a criar toda essa automação, vai entender como que funciona todos esses nodes que eu estou falando e vai ter você também a sua plataforma nativa no N8N, caso você queira, ou integrada com o Lovable junto ao N8N para fazer aí a sua página de captura ou seu formulário ou o que quer que você queira fazer com automação. Bora para a aula então. Bom, pessoal, então aqui primeiramente o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter um prompt para poder enviar um prompt para a inteligência artificial para ela saber
o que a gente está querendo dela. O que é um prompt, Léo? Se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, você ainda não sabe sobre inteligência artificial, você quer aprender, o prompt é um comando que a gente dá para a inteligência artificial entender o que a gente quer que ela faça. Por exemplo, se eu chego na padaria e falo pão, o padeiro vai ficar confuso. Peraí, pão? O que você está falando? Agora você fala assim, eu quero 3 pães quentinhos para a viagem e um pão de leite lá ele para poder comer aqui agora. Aí o padeiro, agora eu entendi o que você quer, pô. Então o prompt é igualzinho. O prompt é um comando estruturado e direcionado falando para a IA exatamente o que você quer. Então o prompt é isso, o prompt é uma conversa que você tem com a IA e tem que ser o mais natural e fluido possível. Não é para você ser técnico ou tentar ser formal. Você pode ser informal e você pode falar do jeito que você quiser, desde que você saiba transmitir para a IA a tua ideia. Então, o prompt, em resumo, é a conversa que você vai ter com a IA, nesse caso aqui, para poder criar e desenvolver alguma coisa. O prompt é um comando, é um pedido que você vai fazer para essa IA. Da mesma forma, outro exemplo, se você chega e fala assim, bolo, ninguém vai saber o que você está falando. Pode ser qualquer bolo. Você tem que falar assim: gostaria de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para 5 pessoas, com ingredientes que eu tenho em casa e que fique pronto até 40 minutos. Olha como eu fui específico no meu prompt. Eu falei a mesma coisa do primeiro, bolo, a mesma coisa, formulário. Eu posso falar, crie para mim um formulário, ou eu posso falar, crie para mim um formulário para alunos se inscreverem em um curso, ou crie para mim um formulário para que pessoas se inscrevam em um aulão, onde eu vou ensinar, E aí eu direciono melhor o que ele tem que fazer para mim, porque eu estou explicando para ele, eu tenho que dar uma estrutura, eu tenho que dar um conceito, uma ideia para ele se basear. Estamos entendidos, Master? Entendemos o que é o prompt, então. Então vamos lá. Existem vários meios de criar um prompt. Eu vou dar o mais simples aqui, que é converse com a tua IA, tá? Vamos esquecer Markdown, vamos esquecer conceito de não sei o quê, vamos esquecer hierarquia, vamos simplesmente conversar com a IA. Porque o maior boom que a gente teve hoje na IA foi isso, conversar que as coisas se criam. Vamos lá então, pessoal. Eu já criei aqui um prompt e eu vou mandar em todas as inteligências artificiais. Eu vou vir aqui na Anthropic, tá? Na Cloud. Qual que é o prompt que eu escrevi? Eu vou ler uma vez e depois vai ser o mesmo para todas. Preciso de uma interface bonita e muito atrativa nas cores chumbo e tons suaves de violeta, onde o cliente preenche um formulário de cadastro no qual vou coletar os seguintes dados de usuário: nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão ou área de atuação, nível de experiência com automação, e um campo para ele descrever qual o objetivo dele com a automação, e um último campo, como soube da aula, com um botão de menu cascata destacando várias redes sociais e outros. No final, um botão confirmando o cadastro. O cadastro será para uma aula ao vivo que estarei fazendo via Google Meet sobre Lovable, N8N e automações, tirando dúvidas e criando junto com eles. Eu expliquei um conceito, eu dei um overview para a inteligência artificial do que eu vou fazer o aulão, como vai ser e tudo mais, tal, e quais dados eu preciso coletar. Requisitos. Preciso que esta tela seja em HTML5, que é o HTML que o N8N consegue entender melhor. Tem que ser HTML5 para evitar erros, beleza, pessoal? Para utilizar no N8N, quando o usuário clicar no botão de confirmar dados, eu preciso receber esses dados em meu webhook. E aí eu coloquei um link aqui, ó, pessoal, ó. Léo, que link é esse, Léo? Vamos lá dentro do N8N para a gente entender? Qual que é o final do link aqui, pessoal? Lead inscrito, beleza? Vamos dentro do nosso fluxo do N8N, vamos clicar nesse aqui, ó, recebi dados formulário. 2 cliques, olha o nome, lead inscrito. Olha aqui o finalzinho do código, ó, lead inscrito, ó, lead inscrito. Eu estou pedindo para ele o que aqui, pessoal? Quando alguém clicar nesse botão aqui, ó, confirmar cadastro da página que ele vai criar lá, eu quero que ele envie todos esses dados que eu pedi para esse link aqui, ó, que é um webhook, ou seja, ele vai chamar esse webhook aqui. Vamos lá então. Entendido isso, tá feita aqui o nosso prompt. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Vou copiar e vou enviar esse prompt para a Cloud, beleza?
enviei. Ao mesmo tempo, vamos lá no ChatGPT, colar a mesma coisa que eu pedi, ó, vamos só ver, certinho, e enviar. Ao mesmo tempo, vamos lá no Google Gemini, enviar. Ao mesmo tempo, vamos lá na Manus, vamos ver aqui embaixo, adaptável, beleza, enviar. Ó, pessoal, e ao mesmo tempo eu venho aqui no Lovable, colo o mesmo prompt que eu enviei nas outras inteligências artificiais e mando para ele executar este comando, esse prompt. E enviei. Pronto, nesse momento, as 5 inteligências artificiais estão desenvolvendo o mesmo projeto que eu solicitei. Vamos dar uma guardada agora, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para ele não ficar muito longo, e assim que elas terminarem de criar, eu volto aqui e mostro para vocês qual foi o resultado de todas elas. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, voltamos aqui e eu dei um prompt para o Lovable criar, né, o nosso formulário com os dados que a gente tinha pedido e da forma que a gente pediu, com o objetivo que a gente pediu, e olha o que ele entregou para a gente, pessoal. Nitidamente não é um dos melhores formulários que a gente poderia extrair daqui do Lovable. O prompt, com certeza, teve uma influência nesse resultado, mas como foi o mesmo prompt para todos, então não tem muito o que questionar. Vamos ver como que ficou a criação dos outros. Esse aqui do Lovable, eu não usaria do jeito que tá, porque eu sinto que ele tá muito pesado, tá muito agressivo, e talvez o fundo preto até que poderia ser, mas teria que mudar algumas coisas para não ficar... tá muito básico, né? Não tá nada atrativo. Enfim, então o primeiro ponto aí pro Lovable, nesse quesito de visual, não agradou muito. Beleza? Vamos ver na Anthropic como que ficou. Ó. Vamos ver aqui no Claude. Ó, e olha o que o Claude fez aqui, pessoal. Ó, ele já criou algo diferente aqui, ó. Ó, eu já gostei mais da clareza aqui, do clean, né, do que o Claude fez. Ele já mostrou para mim, já pré-visualizou, uma pré-visualização de como ficou o código que eu pedi para ele criar, tá vendo? Ó? Ele disse aqui o que ele fez, o que criou, ó. Envio direto para o seu webhook, HTML5. Ó, ele disse exatamente o que ele fez aqui e ele já mostrou aqui, ó, tanto no visual quanto na linha do código. Ó, se eu clicar aqui do ladinho, tá vendo? Ó, eu transformo em código, porque eu pedi para ele criar esse código aqui, ó. Mas ele já deu a visualização aqui. Então, eu gostei 1000 vezes mais, infinitamente mais, até o momento, desse da Cloud aqui, ó, em comparação com o do Lovable. Ele colocou até uma telinha aqui, ó, o que você vai aprender. Olha a sacada que ele teve, né? No Lovable lá, aprenda a criar automação, 100% prático, ao vivo, tal. Beleza, ele foi mais direto no que foi solicitado. Aqui não, o Claude ele viajou um pouquinho mais, ó. Ó, criou aqui o menu cascata que eu pedi para ele criar. Do menu cascata eu gostei mais do Lovable, tá? Ficou mais bonito, mas do menu cascata sim, o do Lovable ficou melhor. Então, beleza. Mas dentre as duas, por enquanto, eu ainda fico com a do Claude aqui. Vamos ver agora aqui no ChatGPT como que ficou, pessoal. Ó, eu pedi para ele criar. O ChatGPT não me cria uma pré-visualização disso. Aqui, tá? Ó, mas ele falou aqui, tá, ó. O que esse código faz. Então, vamos pegar aqui, vamos copiar aqui esse código que o GPT deu pra gente, HTML5 aqui, ó. Vamos abrir uma janelinha e vamos colocar aqui, ó, visualizar HTML online. Vamos entrar nesse primeiro link aqui e vamos colar aqui o nosso código que a gente copiou aqui, ó. Eu cliquei aqui, copiar, fui lá no site, ó, Ctrl V. Caraca! Não, aí agora eu já gostei mais do ChatGPT, pô. Ó, ele não tá tão limpo igual aqui, tá? Aqui tá mais bonitinho, mas como eu queria algo no tom chumbo que eu pedi, pô, olha aqui, mano. Aqui já ficou mais... Ainda não tá... né? Mas, pô, olha aqui, tem coisa pra alterar, né? Dá pra, com certeza a gente vai alterar aqui. Eu tô falando da estrutura. Ficou bem legal aqui, deixa eu ver, ó. Cara, ficou bem legal. Eu curti isso aqui. O menu aqui eu não curti tanto. Idade aqui ele colocou até um... Pô, até... Tem um negocinho aqui, ó. Uma gracinha aqui. Ó, mas beleza, pessoal. Tá aí, ó. Foi o que o ChatGPT criou, tá? Vamos ver o Google Gemini, como que foi, ó. Também lançou o código pra gente aqui, HTML5. Falou umas bobeirinhas aqui. Ó, vamos copiar esse código aqui, HTML5, e vamos jogar no visualizador lá de HTML, ó. Vou dar um Ctrl A e um backspace para deletar tudo. E agora eu vou dar um Ctrl V no código que eu copiei lá do Google, ó.
Putz, aí eu já prefiro do Google agora. Tá fogo, mano. Não, agora o do Google tá ganhando, pô. Com certeza o do Google tá ganhando. Inscrição para aula ao vivo. Domine a automação da. Então, só que, ó, o template eu gostei pra caraca agora desse do Google. Gostei de verdade, gostei muito. Gostei do tom, ele misturou exatamente como eu queria. Mas ainda assim, essa herozinha, né? Esse header aqui, ó, me ganhou muito, pô. Da Cloud aqui, da Cloud, ó. Me ganhou muito essa introduçãozinha, tá ligado? Ó, esses preenchidinhos aqui que ele colocou, os exemplos. Ó, o menu meio que dá uma saltadinha quando você clica, o botão, ó, se movimenta. Tipo assim, parece que ele foi mais carinhoso lá ele, na parada, sabe? Ó, aqui ele também colocou meio pré-setadinho aqui, tá vendo? Ó? Pô, eu acho que eu tô ficando com o do Google aqui por enquanto, mano. Esse aqui tá. Ó, esse aqui tá legal, mano. Vamos ver o que o Manus fez? Caraca, ó, o Manu já deu uma pré-visualizada aqui também, ó. Aí, ó, tá vendo? O Manu já trouxe um cabeçalho legal também, ó. Um ícone. Ixi, tá bugado, hein? Ó, um ícone. Aula ao vivo, automação com Lovable N8N. Aprenda a criar automações poderosas e tire suas dúvidas em tempo real. Aí me ganhou nos ícones, pô. Aí jogou pesado, pô. Aí jogou no visual. E tá mais. Pô, o fundo chumbo, a cor violeta. E aqui também. Ele usou todas as cores que eu pedi e soube trabalhar bem aqui. Pô, mas agora ficou difícil, né, velho? E aí, pessoal? E aí, esses três. Pô, eu não sei não, pessoal. Eu acho que eu prefiro o do Google aqui. Eu acho que eu vou ficar com o do Google. Tá ligado? O do Lovable não, cara. Definitivamente do Lovable cagadaço aqui, ó. O do Lovable não, é certo. Do Lovable não. Do Cloud aqui, pô, ficou legal. E aí, pessoal, o que vem? A gente pode fazer algumas alterações agora aqui. Vamos lá, eu escolhi esse formulário, tá? Eu quero usar esse formulário aqui. Então, você pode estar se perguntando agora assim, tá, Léo, beleza, mas você pediu para criar um código, ele criou ali, só que no Lovable a gente tem a possibilidade de colocar o banco de dados já integrado nele, de colocar as edições, eu clico aqui ó, em editar, posso ir lá dentro lá, ó, e editar qualquer coisa, tá vendo? Ó? Eu posso editar qualquer parte que eu quiser. Ó, eu clico aqui, por exemplo, e consigo vir aqui e editar, ó. Lovable, posso colocar mais N8N em vez de E, ó. Tá vendo? Posso editar do jeito que eu quiser. Ó. E N8N. Tá vendo, pessoal? Então eu tenho essa possibilidade de alterar as coisas aqui, ó, e salvar sem que me consuma prompts. Eu posso pedir para ele vir aqui e alterar, por exemplo, o layout aqui, a estrutura e tudo mais. Por que eu não criaria aqui? Porque, pessoal, também consigo fazer isso aqui dentro do Google agora. E de qualquer uma outra daquelas criações de outras IAs lá que criaram. Eu poderia fazer isso dentro da Anthropic, poderia fazer na Cloud, poderia fazer na Manus. Como que eu faço isso, Léo? Então, tendo em vista que eu tenho este template aqui, então vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos copiar esse código HTML5 aqui que criou o Google, que o Google criou pra gente. Vamos no nosso fluxo do N8N e aqui nesse node ó, de HTML5, eu vou dar 2 cliques nele para entrar e vou abrir aqui ó, esse cantinho para expandir aqui a janela de edição. Ó. Aí eu vou clicar em qualquer linha aqui e dar um Ctrl A. Se tiver no Mac, deve ser Command A, né? E ó, eu vou dar um backspace, que é a setinha para trás, assim, no seu teclado, tá? Pronto, deletei tudo. Agora eu vou dar um Ctrl V. Colei aquele código que estava no Google, aqui, ó, que código, Léo? Esse aqui, ó. Eu copiei aqui, fui lá, colei aqui. Vou clicar fora aqui, tá, Master? Ó. Ou vou clicar aqui, ó, em Back to Canvas. Na verdade, aqui, ó, cliquei fora e aqui agora Back to Canvas, ó. Tá bom? Vou salvar. O que eu fiz aqui, ó? Eu transferi para cá o HTML, ó. Se eu abrir aqui esse webhook agora, ó, clicar aqui em Production e copiar esse URL aqui, ó, copiei, ó, dei um clique e copiei. Vou tirar minha câmera da frente, ó. Quando eu dou um clique, eu copio, ó, copiei. Viu que apareceu aqui, ó, URL copiada? E aí, pessoal, se eu for aqui no meu navegador agora e colocar ele e der um Enter, ele não vai abrir, ó. Tá vendo? Ele deu um erro. Por que esse erro, Léo? Porque eu estou com o meu fluxo aqui inativo.
Mas olha só, eu não vou conseguir ativar ele. Olha só, que se eu clicar aqui, olha a mensagem que vai aparecer, ó. Tá vendo? O que que significa essa mensagem, Léo? Por que que eu não estou conseguindo? Porque se você olhar o meu fluxo, tem nodes que estão com vermelho, tá com uma mensagem de alerta. Olha aqui, ó. Eu não consigo deixar um fluxo ativo se ele tiver faltando credencial ou com algum erro aqui. Eu tenho que estar com um fluxo perfeito para poder deixar ele em atividade, para poder rodar. Porque é um node que depende da etapa de um carregamento. Ó. Eu vou receber uma mensagem aqui e para essa mensagem ter passagem, esse node aqui tem que estar perfeito. Léo, como que eu resolvo isso? Vamos criar junto? Esse é o node que fala da nossa tabela do Supabase. Ou seja, vamos lá. Eu escolhi, por enquanto, esse formulário aqui, tá bom? E aí, vamos dizer que vai ser ele, então, que vai receber as ações. Eu quero que quando o usuário preencher isso tudo e clicar em confirmar, ele jogue para mim aqui nesse node todos os dados que ele preencheu. E automaticamente crie-se um campo no Supabase para tornar esse, né, cliente ou esse lead confirmado, né? Ele tem que estar registrado em algum lugar, para eu ter um banco de dados mesmo de informação desse lead. E isso pode servir para qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, pessoal, eu vou pedir ajuda lá no ChatGPT novamente. Ó, vamos abrir o ChatGPT, apesar de que ele não criou a melhor página para a gente, mas ele foi esforçado, né? Aqui no ChatGPT, eu vou colocar assim, ó, preciso de um SQL. E SQL é o quê, pessoal? É como se fosse não, é uma linguagem de estrutura para banco de dados. Eu estou pedindo para ele aqui que ele me envie uma linguagem de comunicação com o banco de dados para que o banco de dados possa criar algo para mim. É como se fosse um prompt para o banco de dados. Em resumo, é isso, pessoal. É um prompt de comando para o banco de dados. Eu vou enviar esse SQL e o banco de dados vai me reagir com a criação de algo, ou a troca de algo, a mudança de algo, a inclusão de algo, a remoção de algo. São comandos que eu faço no banco de dados para criar alguma coisa ou modificar alguma coisa no meu banco de dados. No caso aqui, é o Supabase. Eu vou colocar crie, ó, preciso de um SQL para o Supabase por meio de um formulário. E aí eu vou falar para ele aqui, pessoal, quais são os dados: nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão, experiência, objetivos e como ficou sabendo. Não foram esses dados que eu pedi no formulário? Ó, se eu voltar lá no formulário, ó, não foram esses dados, pessoal? Nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão, nível de experiência, objetivos e como ficou sabendo? Então pronto, foi isso que eu pedi para ele aqui, ó. Preciso de um SQL para o Supabase, criando a tabela para os dados de leads que vou receber por meio de um formulário. Beleza, pessoal? Daí, se eu quiser dar um upgrade nessa planilha aqui, eu posso ainda assim pular linha aqui e ó, pedir para ele outras ações. Ação, insere o novo lead no seu banco de dados. É essa ação que eu estou pedindo para ele fazer. Além dos dados do formulário, adicione estas colunas na tabela do Supabase. Status do lead, aguardando a gente, recebendo lembretes. Para que é isso, Léo? Não precisa pirar nisso agora, porque isso é para futuramente, eu já estou pensando futuramente, caso eu queira trabalhar com outros fluxos. São condicionais que outros fluxos podem pegar para fazer remarketing, para um agente inteligente poder conferir se ele está no status inscrito ou não, se aquele status dele está falso ou não, se está true ou não. E que são coisas que eu estou viajando aqui pensando no futuro, já criando tudo aqui. Para nível de aula, vamos focar aqui, ó. Isso aqui é o básico que você precisa ter, os dados daquele lead coletado pelo formulário. Beleza, pessoal? Então, ó, pedi para ele o SQL, vou enviar. Eu estou pedindo para ele o quê? Um SQL, um código. Mas para que, Léo, que você pediu isso? Vamos lá no nosso Supabase, rapidinho, ó. Vou vir aqui no Supabase. O Supabase, se você trabalha com Lovable, você sabe que clicando aqui, ó, você conecta, ó, conectar. Ele vai te permitir conectar o seu projeto no banco de dados. Da mesma forma, pessoal, eu posso vir aqui, abrir uma aba no navegador e escrever Supabase. Ó,
e ele vai pegar e vai abrir um Supabase para a minha conta no Supabase. Você tem uma conta no Supabase. Você sabe que o Supabase não está condicionado aqui não, tá? O Supabase ele não é uma ferramenta do Lovable. Ele é uma plataforma de banco de dados. Ele é um banco de dados. Então, ele tem uma parceria com o Lovable que já tem uma integração nativa. Então, ele está ali em cima, mas assim como o GitHub, ele tem um site dele. Se você vir aqui e escrever, ó, GitHub, eu tenho uma página no GitHub, tem um site no GitHub. Empresas têm GitHub criado para desenvolver, estruturar, reunir a sua comunidade ali, discutir sobre bugs, ajustes. Tudo que acontece hoje nas maiores plataformas assim, né, de IA e automação e tudo mais, o pessoal entra aqui no GitHub, pesquisa, por exemplo, N8N, né? Se a gente colocar ali N8N, ó, vamos tentar aqui, ó, N8N e dar um OK. Olha só o que vem de N8N aqui, pessoal. Pessoal falando sobre N8N, ó. Tem a própria empresa N8N que tem o GitHub dela. E aí aqui a gente tem várias coisas acontecendo. Tem os membros, tem os fluxos de automação. Tem muita coisa acontecendo. Então, o GitHub e o Supabase não são ferramentas do Lovable, não. Eu estou explicando isso, pessoal, para quem está chegando agora, assim, não tem uma noção ainda, tá? É só para saber que isso são ferramentas que já estão integradas ali como uma parceria. Então você, em resumo, pode ir no seu projeto na tua conta no Supabase, beleza? E lá na conta do Supabase eu tenho um projeto aqui criado, ó, Comunidade Alunos Mestres do Lovable. Que comunidade é essa, Léo? Vamos lá, eu tenho uma comunidade, pessoal, ó. Eu tenho um curso, se você não sabe, e esse curso se chama Mestres do Lovable. Tá bom, pessoal? E esse curso, Mestres do Lovable, eu ensino, né, sobre Lovable, N8N, automação, IA, todo completo. Depois dá uma olhadinha no link que vai estar aqui embaixo na descrição da aula, tá? Mas só para informar para vocês o que é aquela comunidade. Eu criei uma comunidade somente para os alunos poderem participar. E aí você vem aqui, loga e você tem acesso à comunidade. Ó, o pessoal fala aqui algumas coisas, discute aqui algumas coisas em relação aos processos todos que a gente está tendo dentro do curso. Então aqui, pessoal, ó, tem os desafios da comunidade, que você pode se inscrever e participar. Ó, tem aqui para você se apresentar, então os alunos entram aqui e se apresentam. Os templates gratuitos, todos os templates que eu faço de N8N, ó, eu jogo aqui para o pessoal baixar gratuitamente. Os avisos aqui que tem na comunidade, pessoal, os depoimentos da galera, o suporte de IA. Esse suporte aqui, qualquer erro que você estiver tendo, qualquer erro em N8N ou no Lovable, é só digitar aqui o que você está tendo de erro, enviar aqui e a IA já te dá uma resposta. Ó, por exemplo, pessoal, eu coloquei aqui, ó, problema de erro repetido na Lovable. Estou criando uma landing page e não consigo ajustar o banner, já tentei 3 vezes, meu nome é Léo. E aí eu envio isso aqui, ó, para IA. Essa IA está dentro do meu fluxo aqui do N8N, tá bom? Eu tenho uma automação aqui dentro do N8N, que essa IA coleta todas as informações e dá uma resposta. Olha só, ela já me respondeu, ó. Entendi seu problema. Você está tentando colocar um banner na landing page dentro do Lovable, mas parece que um erro que não para de se repetir, tipo um alarme que não desliga. Por isso, por que isso acontece? Aí ela fala, ó, imagina que você está tentando pendurar um quadro na parede, mas o prego não está firme na parede, está molhado. Aí ela vai explicando, né, com umas parábolas assim, né, ó, como vamos resolver? Vá no Lovable, abre o projeto na sua landing page, procura na área que você colocou o banner, geralmente no bloco de mais, seção, e ela vai te passando um passo a passo aqui para você solucionar. Tudo isso de graça para quem é aluno do Mestres do Lovable. Tem um outro agente aqui também, o que esse agente faz? Esse agente, pessoal, ele cria prompts. Ó, quero um landing page, quero uma landing page para autopeças. Claro que você vai descrever o seu projeto, vai deixar ele mais atrativo e tudo ali. Ele vai te dar um prompt dentro das diretrizes que o Lovable precisa para entender o seu projeto e te dar a melhor estrutura possível. Olha só, pessoal, ó, desenvolva uma landing page moderna, altamente conversiva para uma empresa de segmento autopeça. A página deve destacar os principais diferenciais da loja, apresentando seus produtos, serviços, facilidade do contato, orçamento, foco em atrair clientes, transmitir credibilidade, incentivar o engajamento, tal. Descrição do projeto, cria landing page, ele vai, ó, CTA, funcionalidades e requisitos técnicos.
Passar tudo, a SEO, otimização, estilo do visual UX, ó, as cores, as fontes, o layout, o UX, tecnologias recomendadas. Então ele é só você copiar aqui agora, pessoal, ó. Ctrl C e Ctrl V lá dentro do Lovable, beleza? Então, pessoal, essa aí é a nossa comunidade aqui, né, do Mestres do Lovable, e é essa comunidade que eu tenho aqui dentro, ó, que é exclusiva para alunos do curso Mestres do Lovable, tá bom, pessoal? Então, eu tenho essa comunidade aqui. Se eu vier aqui agora ó, e criar um novo projeto, eu posso criar um novo projeto dentro da minha conta da Supabase, dessa conta aqui. O que acontece? Imagina que existe dentro da conta do Supabase as organizações. E aqui eu tenho uma organização. Qual que é o nome da organização? É aqui, ó, Bailéu Pereira, tá vendo? Se eu tirar aqui a tradução, ó, Bailéu Pereira, é a minha organização. Entenda que a organização é como se fosse a minha casa. E cada projeto é um morador que tem nessa casa. Então, a minha casa é a minha organização. Eu sou um projeto da minha casa. A minha filha é um projeto da minha casa. A minha esposa é um projeto da minha casa. Na conta gratuita, só pode ter 3 projetos, se eu não me engano, né? Dentro ali de uma organização. Então, eu tenho um projeto já criado. E agora eu posso criar um outro projeto. Então, o que eu fiz? Vamos lá, cancelei, ó. Eu vou clicar aqui, ó, New Project. Por quê? Porque eu não quero criar dentro do projeto que já existe, que é da minha comunidade. Imagina eu misturar uma página de captura ou um formulário nos dados ali dentro dos alunos da minha comunidade, ia dar uma bagunçada só. Então eu venho aqui, ó, em New Project, ó, e dou um nome para isso aqui. Qual que é o nome que eu quero dar? Leads, ó. É, leads, tracinho, aula, ó, leads aula online, beleza? E posso colocar uma senha aqui também, pessoal. Beleza? Eu posso colocar uma senha. E aqui na região eu escolho o Brasil, que é São Paulo, né? América do Sul, aqui, ó. Ah, e agora eu quero criar. Ó, criei. O que eu tô fazendo, pessoal? Eu tô criando projeto dentro da minha organização. Então, ó, dentro da organização by Léo Pereira, eu criei um projeto. Se eu clicar lá em Léo Pereira, agora eu tenho 2 projetos, tá vendo? Ó? Comunidade, Leads Aula Online. Vou clicar em Leads Aula, ó. Leads Aula Online. Entrei dentro do ambiente do projeto. Aqui eu tenho, ó, tabela. E olha só, não tem nenhuma tabela, pessoal, não tem nada. Eu acabei de criar, né? Obviamente não vai ter nada. Olha o que tem aqui, ó, SQL Editor. É isso que eu quero. Não foi isso que eu pedi pro ChatGPT criar para mim? Ó, New SQL. Então eu cliquei aqui em SQL Editor e agora eu venho aqui, ó, novo SQL. Cliquei. Olha a telinha que abriu para mim aqui, ó. Para digitar algum comando aqui, ó. Ó, tá vendo? Qual comando que eu vou digitar aqui então? Ó, vou fechar. Qual comando eu vou digitar ali? Ó, vou digitar o comando que o ChatGPT criou para mim. Olha só. Segue abaixo o SQL para criar uma tabela chamada Leads Formulário no Supabase conforme suas especificações. Ó, criar aqui uma tabela Public Leads Formulário, ID, tal. Aí nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão, tá? Todos os itens que eu pedi para ele criar, tá vendo? Então vou copiar aqui, ó, esse de cima, tá? Já tá de bom tamanho pra gente aqui. E eu vou ir lá no meu Supabase. E aqui, ó, lá onde estava o SQL, Editor, ó, eu vou colar aqui, ó. Eu fiz rápido, pessoal. Vamos voltar lá, ó. Eu fui aqui, ó, pedi para ele criar. Ele criou o SQL. Ele quem? O ChatGPT, beleza? E eu vou clicar aqui em copiar, tá vendo, ó? Copiei, eu vou lá no meu Supabase e colo aqui. Ctrl V. Pronto. O que eu faço agora, pessoal? Run, tá vendo? Aqui eu vou tirar minha câmera da frente, ó. Vai aparecer aqui embaixo. Sucesso. Olha lá, ó. Sucesso. Ó, sem retorno, tá vendo? Ó? Vamos ver se ele criou mesmo? Vamos clicar em tabela agora, ó. Se ele clicou, se ele criou, tem que ter uma tabela aqui, ó. Leads formulário. Não foi esse o nome da tabela que ele falou que ia criar? Ó. Leads formulário. Pronto. ID, nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão. Criou todos os campos, ó. Experiência, objetivo, como soube, status do lead. Olha aqui, ó, aguardando a gente, receber lembretes e criado em. Ele criou todos os campos. Por que eu fiz isso, pessoal, o SQL? Para a gente não ter que vir aqui e ficar digitando manualmente, ó. New table, ó, new table. Rapaz, tá chato no inglês, né? New table.
colocar aqui, aí ter que criar coluna por coluna. Não, é só a gente pedir um SQL. Tudo que você quiser criar na planilha, crie para mim um SQL, tal, 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 e você explica o que você quer no SQL. Aí você vem aqui, cola o código aqui e já era. Beleza? Esse código precisa ficar aqui? Não. Você pode sumir com ele. Tá? Depois, se você quiser criar outro código, você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó, New. Ó, pode fechar esse. Ou pode clicar aqui, ó, New. Tá vendo? Ó? Você só guarda aqui os códigos que você vai querer reaproveitar. Por exemplo, sempre você está criando alguma coisa. Sempre você está criando alguma coisa. Aí esse código você guarda ali, deixa aqui, ó. Ele vem aqui pro ladinho, tá vendo? Ó, ele vem aqui pro ladinho. Aí se você quiser, ó, você mantém ele ali. Senão, você pode excluir ele daqui, ó. Clica aqui, ó, deletar, ó, deletar. Pronto, sumiu. Você limpa essa arinha aqui do lado aqui, ó. Tá vendo? Não precisa ficar com ela aqui. Então, beleza, pessoal. Tá ali, tá criada a nossa planilha. Beleza? O que a gente precisa fazer agora? A planilha está criada? Está criada. Então vamos lá. Lembra que tudo isso foi porque estava dando um erro aqui, ó, de conexão aqui, ó, não ficava online? Então beleza. Ó, vamos fechar tudo aqui. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? A gente precisa aqui, ó, tornar o Supabase aqui, ó, um ativo, né, um node ativo. Para que a gente precisa fazer aqui? Vamos configurar. Eu preciso de um node aqui de criar uma linha, ou seja, eu não vou inserir uma linha lá dentro do Supabase. Quando o lead mandar para mim os dados dele, nome, e-mail, não sei o quê, eu não vou inserir uma linha aqui, ó. Não é uma linha reta que vai entrar aqui com vários itens nessa linha, separados aqui por cada coluna. Então é isso que eu aqui no fluxo estou dizendo, ó. Run, eu quero uma linha aqui, ó, um caminho. Qual que vai ser a operação? Criar. Ó, qual que eu tenho aqui, ó? Deletar uma linha inteira, pegar uma linha, pegar várias linhas, fazer uma troca, né, um update daquela linha, ou seja, uma informação que tem ali eu quero trocar, ou eu quero chamar um API customizado, chamar alguma coisa customizada. Eu não quero nenhum desses aqui. O que eu quero é criar uma linha, porque eu vou criar uma linha com dados lá dentro, novos dados lá dentro. Eu não quero pegar nada, não quero modificar nada, não quero deletar nada, não quero chamar API nenhuma. Eu quero inserir, criar uma nova linha com novos dados que vão entrar lá dentro. Então é create, a operação create. Beleza. Aqui, ó, qual que é o envio, né? Quais são os dados ali, ó? Você quer que a coluna apareça automaticamente, todas as colunas que tem dentro lá do seu Supabase, ou você quer definir manualmente? Se eu colocar aqui, ó, automaticamente, não vai aparecer nada. Por quê? Porque a minha credencial não está ativa. Ó, então eu coloco aqui, ó, definir por conta própria. Ó, e aqui, pessoal, ó, eu clico no lapisinho e eu vou ter que editar a minha credencial aqui, ó. E como que eu edito? Como que eu crio uma nova credencial aqui, pessoal? Tá vendo que aqui tá, ó, Supabase API 2? Esse é o nome dessa credencial, ó. Supabase API 2. Eu tenho uma, só que essa aqui que eu tenho é da minha comunidade, ó. Se eu clicar aqui, ó, autorizados QIFI, ó, desafio curtidas, desafio comentários, depoimentos. Essa é a autorização para entrar na minha Supabase da comunidade. Não é uma autorização para mexer em toda a organização, com todos os projetos. Não. É uma credencial para cada projeto. Então, eu tenho ali uma credencial ativa, só que é do meu banco, só que é da minha comunidade. Agora eu tenho que criar uma credencial para mexer na tabela ali né, no projeto de leads aula online. E como que eu crio essa tabela, Léo? Ó, eu venho aqui, eu posso editar esse aqui, ou eu posso sair, ó. Vou sair de tudo, vou salvar, vou ir lá fora, lá nos meus projetos, vou clicar aqui, credencial, tá vendo? Ó? Credencial. Aqui, credencial, eu vou procurar aqui, Supa. Pronto, Supabase API. E continuar. Quando eu clico em continuar, ele já me abre aqui, ó, um link e um serve role secret aqui, ó. Um serviço, né, um service role secret. E onde eu consigo esses dados aqui, pessoal? Ó, isso aqui você tem que colocar, tá? Eu vou fechar aqui, ó, vou fechar, beleza? Como eu tenho aqui, ó, o Supabase API 2, que era aquele que eu tinha lá dentro, que eu estava mostrando para vocês, que ele não está dando certo, não está vinculado a nada, eu vou clicar em editar ele, tá, pessoal? Open.
tá bom? Então eu vou editar ele, ó. Então aqui, pessoal, primeiramente a gente vai trocar o nome, né? Onde você foi, Léo, para trocar o nome? Aqui, ó, tá vendo aqui o nomezinho em cima, ó? Tá vendo? Você tá dentro da credencial, você vai aqui, ó, clica no lápis e aí você pode dar outro nome. Aqui eu vou colocar então, ó, aqui eu vou colocar assim, ó, Supabase, tracinho, API, traço, lead. Agora eu sei que essa autorização é para o meu projeto de lead, né? Que eu tenho lá dentro do Supabase que eu acabei de criar. Aí tá pedindo aqui, ó, host e service role secret. Ah, pai, tá chato no inglês, hein? Aonde eu consigo esses dados, Léo? Vamos lá dentro do nosso Supabase, clicar aqui, ó, em organização, tá vendo, ó? Em organização aqui, 2 projetos. A credencial que eu tenho é para esse projeto da comunidade. Agora eu quero uma credencial para o meu projeto de leads de aula aqui online, ó, que é o projeto que a gente está criando. Eu vou clicar dentro dele, então. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos lá de novo. Estou aqui na organização, escolhi o projeto, essa eu já tenho, credencial. Então eu vou criar para esse, ó, cliquei nele. Aqui nessa telinha que abriu, no cantinho aqui, ó, esquerdo no menu, lá embaixo em Project Settings, eu vou clicar e olha o que abriu aqui, ó, uma telinha. Nessa telinha que abriu, eu vou clicar aqui, ó, em Data API. Pronto, cliquei em Data API, olha o que surgiu aqui para mim, ó, URL. E eu vou copiar essa URL, tá vendo, ó? Essa URL eu vou clicar aqui e vou copiar ela. Vou voltar lá na minha credencial e é aqui que eu vou colar o host, ó. Ctrl V. Pronto, esse é o host do nosso projeto da Supabase. E onde fica o Service Role Secret, Léo? Vamos voltar no Supabase. Nesse mesmo lugarzinho aqui, em cima tem API Key, ó. Cliquei em API Key, olha o que veio aqui, ó. On Public e Service Role Secret. Não é isso que a gente quer? Olha lá, ó. Service Role Secret. Vamos voltar no Supabase, revelar e copiar. Pronto, vamos voltar aqui dentro da credencial e colar ela aqui, ó. Ela fica assim, para não dar para visualizar. Vamos salvar. Ficou verdinho. Bate palma e levanta a mão para o céu que deu boa. Vamos fechar aqui, ó. Pronto. Supabase API Lead está configurada. Vamos voltar lá dentro do nosso fluxo, ó. Tá aqui, ó, nosso fluxo. Agora a gente pode ir lá e reconfigurar o nosso node de Supabase, ó. Vamos clicar nele. Vamos clicar aqui para a gente trazer nosso credencial e aqui dentro, ó, tá aqui, ó, essa aqui foi a Supabase API Lead. Tá vendo, pessoal? Apareceu aqui já, Supabase API Lead, que a gente acabou de configurar. Tá bom, pessoal? Então aqui, o que a gente tem que fazer agora? A gente quer pegar uma linha, criar, ou seja, a gente quer, em uma linha inteira da nossa coluna, a gente quer criar, ó, linha, criar. A gente não quer deletar uma linha, pegar várias linhas, mudar o status da linha ou chamar uma aplicação. Não, tá vendo lá na nossa tabela? Se a gente for lá em tabela no Supabase, no cantinho, ID, nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão, essas são as linhas. Então a gente quer inserir itens aqui, ó, em cada uma dessas colunas. Uma linha com vários valores nas colunas. Então aqui eu quero criar uma linha com valores. Ele vai perguntar assim, qual é a tabela? Ele só me dá uma tabela, lead formulário, ó. Que se eu for lá, eu só tenho ela, ó, lead formulário. É a única tabela que eu tenho criada. Então já achou, lead formulário. Você quer aqui, ó, date to send. Você quer definir por conta própria ou você quer mapear automaticamente? Se eu colocar mapear automaticamente, ele vai me trazer automaticamente todas as colunas que eu tenho lá, todas as linhas, tudo. Não, eu quero aqui, ó, definir por conta própria. Aí eu venho aqui em adicionar campo. Clico uma vez e vai me perguntar assim, ó, seleciona aqui qual é o campo do nome ou ID que você quer. Vou clicar e quero o ID. Pronto, eu quero pegar o ID. Adiciona outro campo, o que eu quero agora? O nome. Adiciona outro campo, o que eu quero agora? O e-mail. Outro campo, o que eu quero agora? O WhatsApp. Outro campo, o que eu quero agora? Idade. O que eu estou fazendo? Olha aqui, ó, são o nome das colunas dessa tabela. Ó. ID, nome, e-mail, WhatsApp, idade, profissão, experiência. Por quê? Eu vou criar um campo dentro de cada uma dessas colunas. É isso que eu estou falando para ele aqui, ó. WhatsApp, idade, vou criar outro campo, ó.
Profissão, vou criar outro campo. Experiência, outro campo. Ó, objetivo, outro campo. Como soube, outro campo. Status do lead. Ó, aí aqui, ó, status do lead para baixo não preciso, tá? Porque isso vai ser outra coisa do sistema, só até como soube aqui. E ele está esperando valores aqui, tá vendo? Esses valores vão vir do output do formulário. Então, assim, quando preencher a inscrição do formulário, ele vai me mandar aqui os outputs e eu vou colocar aqui, dentro de cada área aqui, beleza? Vamos clicar fora aqui e olha só, já ficou branquinho aqui, já não está mais vermelho o nosso Node. Eu posso salvar e agora eu consigo tornar ativo o fluxo. Ó. Pronto, ativou, porque o formulário está sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos pegar isso aqui, dar 2 cliques, URL de produção ou de teste. Nesse webhook aqui, eu estou dizendo que eu quero um método get, por quê? Get é pegar, eu quero pegar algo. Eu estou pegando algo da internet. O que eu estou pegando? É me enviado o formulário, eu estou pegando essas informações. Se aqui fosse post, eu teria que devolver essas informações para algum lugar. Ou seja, alguém preencheu um formulário, jogou para mim, eu tenho que pegar isso e responder ao formulário. Ficou um pouco confuso agora, mas só entende que get é quando você está pegando informações e post é quando você está entregando informações para alguém, tá bom? Eu explico isso em outras aulas aqui do curso do YouTube com mais tempo, mais esmiuçadinho, beleza? Dá uma maratonada nos vídeos aí que vocês vão entender. Aqui é o nome personalizado que eu dei para o meu link, ó. Tá vendo aqui, ó, formulário inscrição? Eu posso mudar isso aqui do jeito que eu quiser, ó. Se eu escrever aqui qualquer coisa, ó, ele vai alterando ali, tá vendo, ó? É o nome do linkzinho que vai ficar ali. Aí para ficar bonitinho, eu coloquei aqui, ó, formulário inscrição. Então o link agora é esse, ó. Autenticação, eu preciso de uma autenticação para usar o webhook? Não, então não, nenhuma autenticação. Quando que ele vai ser ativo? Imediatamente quando chamarem ele, por exemplo, acionou o URL dele, ele já retorna com uma informação? Não. Porque lembra que eu quero que ele passe aqui, pegue um HTML e depois ele responda? Então é isso. Ó. Se for imediato, ele vai responder imediatamente sem nada. Ele vai só, clicou no link, ele vai dar vazio ali. Ele vai só confirmar que clicou no link, não vai responder nada. Então aqui, ó, é usar responde webhook node. Quando eu marco isso, eu digo que eu quero usar esse webhook aqui para responder, ó. Então ele vai pegar todas as informações do fluxo e depois ele vai responder com o HTML ali, ó. E esse último aqui é como se o core fosse um cofre. E todo site tem uma chave de cofre. Para o meu site poder entrar dentro do seu site, você tem que me dar autorização. É como se tivesse um segurança na porta do seu site. Se eu estou fazendo uma transição entre o meu site e o teu, eu tenho que permitir que você venha com uma chave e abra o meu cofre lá, ele 1000 vezes, para poder comunicar com a minha plataforma. Aqui, então, eu aciono o core para permitir que qualquer aplicação faça comunicação com o meu site. No caso aqui, eu estou permitindo que qualquer pessoa visualize o meu link de webhook aqui, ó. Copiei o link de produção, por que não o de teste? Porque o de teste eu teria que deixar aqui sempre ativo, ó. E aí, quando passar uma vez aqui, ele iria desativar. Aí eu teria que ir lá, ativar de novo. Quando alguém entrasse e cadastrasse, ia desativar. Eu iria ter que ativar de novo. Para não ficar fazendo isso, eu já deixo logo o link de produção, porque ele fica sempre ativo. Copiei o link de produção, ó, dou um cliquezinho nele, eu copio o link de produção, ó. Tá vendo? Ó, vou tirar minha câmera da frente aqui, ó. Aparece ali o URL copiada, tá vendo? Ó, copiei, vou sair aqui, vou abrir uma paginazinha, copiar e dar um Enter. Pronto, abriu o nosso formulário. Vamos colocar aqui então alguns dados, pessoal, pra gente, ó, colocar aqui, ó, mestre, colocar aqui, ó, mestres, só pra gente ver funcionando esse formulário, beleza? Telefone, vamos colocar aqui, ó. Opa, que número é esse aqui, gente? Vamos colocar aqui, ó. Idade, beleza? Vamos colocar 36. Profissão aqui, ó. YouTuber. Ah, lá ele. Ó, especialista. Testando. Formulário. Beleza? Testando formulário. E como soube da aula, vamos colocar aqui no YouTube. E aí, vamos clicar em confirmar cadastro.
Beleza, pessoal. Ó, inscrição realizada com sucesso. Nos vemos na aula. Já colocou até uma mensagenzinha aqui, o Google Gemini ali, mano. Então, beleza, vamos ver lá no fluxo na verdade, ele mandou aqui essa mensagem, mas vamos ver se o nosso fluxo lá dentro do N8N rodou, né? Vamos colocar aqui em execuções. E olha, ele deu lá confirmado com sucesso, mas aqui, tá vendo? Ó, deu um erro. Vamos ver qual foi esse erro. Ó, chegou aqui a informação, então respondeu certinho para ele, ó. Teve aqui o input. Vamos até clicar aqui em JSON. E tá vendo quando eu clico em JSON aqui e vou para baixo, aparece dois papeizinhos aqui, eu vou clicar nesse papelzinho, ó. Copiar clipboard. O que eu estou fazendo? Eu estou copiando todas as informações que chegaram aqui nesse webhook. Tudo que chegou aqui, ó. O nome e tal, ó, todas as informações que a gente precisa. Vou clicar fora. E vamos ver que erro que deu lá no Supabase, ó. Obviamente os campos. Ó, não tem nenhum campo com valor. Lembra que a gente não criou valores para o campo? Então o Supabase não sabe aonde ele deve inserir essas informações que chegaram para a gente. Vamos clicar fora. Vamos clicar em editar. Clica no webhook de novo. E o que a gente vai fazer? Vamos clicar no lápis. E agora eu vou dar um Ctrl A e Ctrl V. Eu colei todas as informações que chegaram no fluxo passado, que eu tinha copiado no clipboard, lembra? Que eu cliquei no lápis, cliquei no papelzinho, copiei. Vou salvar aqui, ó. O que eu fiz? Eu criei um pino, tipo fixando as informações que chegaram no fluxo que eu rodei do formulário aqui. Agora eu posso sair. Eu não preciso ficar rodando esse fluxo toda vez que eu quiser testar a informação aqui. Entende? Essa informação já está fixa aqui, ó. Agora eu posso clicar no Supabase e pronto, ó, eu tenho as informações aqui do node anterior, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu rodo aqui para baixo, ó, ID. Quem vai criar esse ID não vai ser o formulário. Quem cria esse ID aqui é o Supabase, então a gente pode tirar, ó. Vamos tirar o campo ID. Name, tem, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, em cima do name, a mãozinha, tá vendo, ó? Clico e arrasto, ó. Tá vendo que ele trouxe um bloquinho name? Vou colar aqui, ó, em valor e soltar. Pronto, ele trouxe um formato ali, ó, de expressão. Beleza, pessoal? Agora vamos trazer o e-mail, ó. E-mail, aqui, ó, campo e-mail, ó. Clique, arrasta e solta, valor. Qual outro? WhatsApp. Cadê o WhatsApp? Aqui, ó, WhatsApp. Clica, arrasta, solta no valor. Vou fazer isso, pessoal, para todos os outros campos, ó. Idade, profissão embaixo, ó. Experiência, ó. Clico e arrasto e solto no valor, pessoal. Lembrando que aqui todos os campos têm que estar em expressão, não pode estar em fixado. Porque se tiver em fixado, ó, ele não busca o campo ali, ó. Ele vai sempre passar para frente esse dado aqui. E eu não quero esse dado aqui, ó, escrito assim. Eu quero a expressão. Então ele vai trazer uma variável, porque toda a experiência que as pessoas colocarem no formulário vai ser uma diferente da outra. Não vai ser sempre a mesma experiência de todo mundo. Então, isso é uma variável. Objetivo, mesma coisa. Vão ser objetivos diferentes para cada pessoa. E como soube, ó. Como soube também. Beleza? Ó, tem um outro campo ali, ó, data da inscrição. Ele não vai ir para o formulário, mas se eu quisesse ter ele, eu adicionaria aqui, ó, add field e arrastaria ele para cá, mas eu não quero. Vamos dar aqui um executar para ver se funciona, ó. Pronto, pessoal. Executei. Ele passou o output, eu vou descer minha telinha, todos os dados que a gente tinha setado, ó. E aí ele já criou um ID, tá vendo, ó? Ele cria um ID pra gente. Vamos ver no Supabase lá, ó. Ó o campo aqui, ó. Tá zerado, né? Pronto, apareceu, ó. ID, nome, e-mail, pronto, eu já virei um lead. Eu virei um lead de mim mesmo. Então ele já incluiu. Todo mundo que preencheu o formulário vai virar um lead aqui, ó. E eu vou saber exatamente todas as informações. Agora imagina, pessoal, para a tua empresa, qualquer informação de qualquer formulário, de qualquer processo administrativo que você esteja fazendo, você pode criar esse registro de lead aqui dentro do seu projeto. Aí depois, tu pode usar esse mesmo banco de dados para criar um outro projeto aqui, né, vinculado a ele, e esses leads aqui, tu pode criar uma automação no N8N para buscar todos esses leads, rodar um remarketing, fazer um anúncio, ou fazer uma oferta, ou trazer esses leads e dar acesso a um curso gratuito. Tu pode fazer várias coisas, pessoal. Então, ó, vamos clicar fora aqui, beleza? Vamos salvar.
E ainda com esses dados setados, vamos ver aqui no Node e-mail se está tudo certinho. Ó, ia dar um erro aqui, porque ó, não está setado o campo do e-mail real, então eu vou apagar ele. E esse e-mail aqui é o que eu quero. Eu vou clicar no e-mail e arrastar aqui para dentro. Ó. Porque vai ser variável para um e-mail para qual e-mail? O e-mail que a pessoa escrever aqui no campo e-mail. Ó. Então, cada pessoa vai escrever um e-mail. Então, vai um e-mail para cada pessoa diferente. Nesse caso aqui, ó, foi para esse e-mail agora, Mestres do Lovable. Qual que é a mensagem aqui? Ó? Recebemos seu contato. Né? Vamos colocar aqui, ó, recebemos sua inscrição. Que fica melhor, né? E aqui vai o nome, ó. O nome da pessoa. Tá vendo? Vamos formatar isso melhor? Vamos colocar assim, ó. Olá. Olá. E aí eu trago o nome da pessoa agora, ó. Name. Olá. Soltei aqui. O que eu fiz? Eu coloquei olá, cliquei no campo que eu queria e arrastei aqui para dentro do assunto, ó. Então vai ficar olá, fulano de tal. Recebemos sua inscrição. Aí tipo do e-mail vai ser HTML. E qual que é a mensagem? Vamos colocar em expressão e vamos pedir para a IA criar para a gente agora um HTML. Vamos lá, ela já criou o SQL aqui, né? Vamos falar assim, ó. Agora me envie um HTML de e-mail para eu enviar a cada um aluno ou para eu enviar a cada um lead que se inscrever para assistir a minha aula ao vivo. Ó, agora me envia um HTML de e-mail para eu enviar para cada um lead que se inscrever para assistir a minha aula ao vivo. Aí ele já criou aqui, ó, HTML de e-mail, confirmação de inscrição aula ao vivo. O que faltou aqui, pessoal? Eu falar para ele qual que é, né, a data, o horário, qual que é o nome da aula ao vivo, o que vai ensinar. Eu não passei nada disso para ele, então ele meio que se virou aqui. Vamos copiar. Vamos lá no visualizador de HTML, dar um Command A e Ctrl V. Olha aqui o e-mail de confirmação que ele criou, pessoal. Inscrição confirmada. Aí eu vou mudar o campo do name. Sua inscrição à nossa aula ao vivo foi realizada com sucesso. Prepare-se para descobrir como a automação e inteligência artificial de forma prática e impactante no seu dia a dia. Anote aí data, horário, local. Aí ver detalhes da aula. Clicar aqui, não levou para lugar nenhum, né? Mas aí, ó, fique de olho no seu e-mail e WhatsApp para mais lembretes e conteúdos, tal. Viu? Beleza, pessoal, já criou aqui um HTML top aqui. Vamos alterar algumas coisas aqui, ó. Pronto. Coloquei ali o nome da aula, o horário, o dia, onde vai ser. Beleza? E pedi para ele recriar para mim aqui. Ele está recriando, ó. Tá trazendo um novo código HTML aqui. Beleza? Ele já criou aqui, ó. Vamos copiar. Vamos lá no visualizador de HTML, ó. Dá um Ctrl A, Ctrl V. Pronto, ó. Mestres do Lovable ao vivo. Aí coloca o nome da pessoa, inscrição, tal. Já passou aqui, ó. Poderosa usando Lovable e tal. Anote aí os detalhes da aula, dia 26, 13 horas. Tema, plataforma Google Meet. É isso, pessoal. Tá lá, tá pronto. Ó, vamos clicar aqui agora. E aqui dentro do N8N, onde a gente vai colocar esse HTML? Aqui, ó. Vamos clicar aqui do ladinho para expandir essa janela. E aqui dentro a gente vai dar um Ctrl V. Pronto. O que a gente tem que alterar aqui dentro? Ó? Onde ele colocou name de vermelho, a gente apaga e joga o nosso name, que vai vir aqui do Supabase, aqui para dentro. Ó. Clique e arrasta, ó, exatamente para o lugarzinho onde estava. Porque ele colocou name. Só que o nosso campo é json.name. Agora vai dar certo, ó. Tá bom? Ó, já está até puxando aqui na visualização, ó. Mestres, o nome que eu coloquei. Esse link de confirmação não tem. O que eu posso fazer? Eu peguei aqui o link do meu grupo de WhatsApp, que é liberado, é um grupo aberto, e vou colar aqui, ó. Pronto, link do grupo de WhatsApp. O e-mail tá ok, ó. Vamos executar aqui para ver se ele roda, ó. Rodou, ó. ID. Beleza. Vamos ver lá no e-mail se chegou alguma coisa, ó. Ó, o e-mail foi recebido aqui, pessoal. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. Ficou meio escuro, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou
printar isso aqui, ó, Ctrl C, eu vou lá no chat e vou falar para ele, ó, ficou difícil, ó, ficou difícil de visualizar. Altere o esquema de cores para melhorar o contraste e o UX do usuário. Beleza? Ele criou aqui, vamos copiar e dentro do nosso fluxo N8N, clicar em expandir ali e vamos, ó, colar aqui dentro e aí vamos lá de novo e alterar aqui, ó, o campo do link do grupo de WhatsApp e vamos trazer o name aqui para onde estava o outro name, ó, e vamos deletar esse name aqui. Beleza? Beleza, pessoal? Vamos clicar fora aqui, dar um execute step. Passou, vamos ver lá no e-mail como que chegou? Olha aí, pessoal, agora melhorou. Tá vendo, ó? Telinha preta de fundo e muito melhor o contraste. Se eu clicar aqui em ver link de acesso, eu tenho que ser redirecionado, pronto, ó, pro grupo número 6 do Mestres do Lovable. Beleza? Tá funcionando, então, o nosso link aí. O e-mail funcionando, ó, chega tudo certinho. Olá, mestres, que aí é o nome lá que a gente configurou, né? Recebemos sua inscrição. Se for Paulo, por exemplo, lá ele. Aí, olá, Paulo. Olá, Marcos. Olá, não sei quem. E aí, você confirma a inscrição na aula. Beleza, pessoal? A gente pode fazer o que aqui? Então, a gente pode usar isso aqui para criar vários remarketing depois. A gente pode pegar e fazer um fluxo de envio de e-mails para todo mundo que está no Supabase. A gente coloca aqui um outro fluxo para ir mandando e-mail para a pessoa ir lembrando. Como vai ser quinta que vem, até quinta, todo dia mandar uma mensagem por dia para a pessoa, por exemplo. Ou uma a cada 2 dias, ou uma no dia do evento. E assim a gente pode ir criando uma sequência. Imagina para um lançamento de um produto isso. É bem poderoso também. Então, pessoal, até aqui tudo beleza, já está funcionando. O template aqui agora, o que a gente tem que fazer, pessoal? A gente tem que dar uma melhorada nesse template. Você concorda comigo que esse template aqui, ele tá com alguns erros aqui? Como que a gente faz isso sem ser aqui pelo Lovable? Porque pelo Lovable a gente viria aqui e daria uma ajustada, né? Aqui a gente faz o seguinte, a gente vai printar aqui, ó. Beleza? A gente pode printar tudo. E aí a gente volta na nossa IA, que foi o Google que criou pra gente, ó. Lembra que o Google tinha criado pra gente? A gente cola, dá um Ctrl C aqui dentro do Google e fala, ó, ajuste o layout da Hero do formulário que quebrou o texto e ficou com formatação incorreta. Eu vou colocar a inscrição para a aula ao vivo, Mestres do Lovable. Vou pedir para ele colocar Mestres do Lovable, tá? O texto será... Pronto, ó, pedi para ele alterar aqui, ajuste o layout da Hero do formulário que quebrou o texto e ficou com formatação incorreta. Beleza, pessoal? Vou copiar aqui o novo código que ela mandou. Vamos lá visualizar, ó. Ctrl A, Ctrl V. Agora ficou melhor, pô. Mestres do Lovable, inscrições para aula ao vivo, domínio e automação com N8N, Lovalace? Que isso aqui, Lovalace? Mas aí eu posso vir aqui, ó, no próprio código do ladinho, pessoal. Vamos lá em cima. Aqui eu posso clicar aqui no código e ajustar o próprio código, ó. N8N e Lovable. Tá vendo? Ó? N8N e Lovable. E muito mais, garanta sua vaga. Pronto, ó, já aumentou, alterou em tempo real. Então aqui, pessoal, no código, eu posso ajustar qualquer coisa. Quais são os objetivos com automação? Eu posso ajustar aqui o texto, ó. Então eu posso fazer o ajuste aqui e em tempo real ele já vai aparecer aqui. Tá vendo? Os ícones, tudo, qualquer coisa, cor, código de cor, comando, ajuste de layout, diagramação, tudo eu posso ajustar por aqui, ó. Eu posso copiar esse prompt aqui inteiro e pedir qualquer ajuste na rede social, tá bom? Se eu quiser, por exemplo, vamos lá, vamos subir a telinha aqui, ó, só para dar um exemplo. Ó, entrou um coração ali, né? Ó, se eu quiser, por exemplo, inserir um outro tipo de botão aqui, eu consigo. Eu vou em uma outra página, printo um botão
chego aqui no Google, na rede social, e falo: gostaria que o layout do botão ficasse igual ao botão da imagem. E ele iria transformar o código HTML nesse botão que você pedir. Aqui eu não vou alterar porque eu gostei desse aqui, tá bom? Mas tá vendo que lá no Lovable eu teria que fazer vários ajustes e iria me custar um comando de prompt para cada um deles? Então, pessoal, esse código vai ser o código que eu vou usar. Eu vou dar um Ctrl A, Ctrl C, copiei ele, vou lá no meu fluxo do N8N, clico no Node ali, ó, de HTML. Vou abrir aqui a página, clico, Ctrl A para selecionar tudo, dou um backspace para deletar, Ctrl V agora. Clico fora de novo e salvo, pessoal. Olha o que acontece agora quando eu vou no webhook, copio o link de produção, abro uma abinha e colo fora. Ó. Pronto, agora o meu formulário está ali. Ó. Eu dei zoom, né? Deixa eu tirar do zoom aqui. Ó. Pronto, meu formulário está aqui. Esse formulário, pessoal, o que daria para eu fazer mais aqui? Eu poderia colocar a logo aqui em cima, né? Eu poderia fazer vários ajustes aqui de cor, de diagramação, incluir ícones aqui e tal, mas esse aqui está me atendendo muito bem. Pessoal, então essa aula aqui, né, esse vídeo de hoje foi para isso, para você poder criar páginas, né, sites, formulários e o que você quiser dentro da própria inteligência artificial. Vem aqui no N8N, usa esse Node aqui, pede para ela transformar isso num visual, responde o webhook e você consegue abrir com o próprio link aqui do webhook. Léo, eu não quero usar esse link aqui do webhook. Eu quero usar um outro link aqui, que eu já tenho um site e tal. Você vai fazer igualzinho. A única coisa que você vai colocar é que quando clicar num botão de formulário no seu site, você vai acionar esse webhook e aí ele vai retornar para o seu site esse visual aqui, mas vai estar disfarçado pelo teu domínio, tá bom? Então, pessoal, essa aí é uma configuração legal, uma alternativa legal que dá para você fazer, e aí por meio disso você consegue controlar um banco de dados, enviar um e-mail, ter toda uma estrutura somente com N8N aqui, sem depender de plataforma, hospedagem e sem depender de fazer os ajustes ali no Lovable para coisas que são simples, que você vai usar uma vez ou outra, né? Então, pessoal, é isso. Espero que o vídeo possa ter te ajudado. Se você quer aprender mais a criar essa e outras automações, entra aqui no curso Mestres do Lovable. O link está aqui embaixo. Eu ensino tudo sobre Lovable, do básico ao avançado. E também tem um módulo que fala só sobre N8N, automação, instalação, VPS, tudo na... Entra lá, fala comigo. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, a gente troca uma ideia. E aí eu consigo te explicar e te mostrar como que você consegue transformar o teu dia a dia com automações aí. Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo, a gente troca uma ideia, eu te explico direitinho. E tamo junto, pessoal. Um abraço.